falar um pouco hoje sobre Melanie Klein. Resumo da teoria de Melanie Klein. Você já ouviu falar sobre Melanie Klein? Sobre quais foram as suas contribuições para os estudos da psicanálise? Sabe quais são as suas diferenças para com a psicanálise de Freud? Não. Então confira agora o resumo da teoria dessa mulher pioneira no estudo da psicanálise em crianças. A trajetória de Melanie Klein. Chegando à Inglaterra em 1926, Melanie Klein, 1882 a 1970, passou a trabalhar com Esther Jones. Sua teoria psicanalítica divergiu e diferenciou-se da teoria de Freud, com alguns pontos. Dentre eles está o fato de que ela deu muito mais atenção às crianças do que Freud. Por outro lado, é importante considerar que Melanie Klein sempre considerou como uma seguidora de Freud. Inclusive, ela sempre fez questão de expor isso. Entretanto, Melanie propôs inovações ao ter dedicado parte de seu estudo psicanalítico às crianças. Diferente de Freud, que não acreditava que isso fosse possível. Por outro lado, um dos maiores desapontamentos de Melanie foi o fato de Freud ser indiferente em relação aos seus trabalhos. Ainda Anna Freud também desenvolveu um trabalho psicanalítico sobre crianças. Entretanto, o estudo de Melanie sobre criança é bastante diferenciado do mesmo trabalho desenvolvido por Anna Freud. Melanie Klein desenvolveu um novo ramo da psicanálise, assim sendo as crianças o foco de parte de seu estudo. Ela desenvolveu uma terapia por meio de jogos, para tratar crianças a partir de 2 anos, através da ludicidade. Diferente de Freud, Melanie também atribuía maior importância às primeiras fases do desenvolvimento da criança, ou fases anteriores ao complexo de Édipo. Ela afirmava que os primeiros estágios da vida psíquica eram muito mais importantes do que declarou Freud em seus estudos. Estudos de Melanie acabam, assim, indo além da própria psicanálise, sendo também penitentes a outras áreas, inclusive a educação e no que concerne ao desenvolvimento infantil. O seu trabalho foi ainda é considerado como muito importante, principalmente após a morte de Freud. Inclusive, diversos estudiosos da área, na época da morte do pai da psicanálise, apontaram como a sua sucessora. As principais contribuições de Melanie Klein à psicanálise. As contribuições de Melanie Klein para a psicanálise vão além de seu estudo voltado para as crianças. Dentre essas contribuições, algumas são consideradas como conceitos clássicos. São eles: conceito e respeito às etapas das primitivas do desenvolvimento psicossexual. Conceito de posição. Conceito sobre a formação do ego e do superego. Conceito a respeito da situação edipidiana. Conceito de mundo interno. Novo status dado ao objeto e sobre as relações internas de objeto. Conceito dos mecanismos de introjeção e projeção, ou seja, quais são os tipos como atuantes desde o início da vida psíquica em bebês. Esse conceito foi desenvolvido intensivamente a posteriori, cujo os estudos culminam com a conceituação da identificação projetiva. As diferenças nos estudos de Melanie Klein. Para muitos estudiosos, a dinâmica a respeito do psiquismo pode ser considerada como a principal questão que diferencia os estudos de Melanie Klein de Freud. Freud teoriza o desenvolvimento psíquico a partir das 3 fases. Essas fases consideradas como estanques são a fase oral, a fase anal e a fase fálica. Klein propõe esse período uma dinâmica, então, não considerada pela psicanálise. Primeiramente, Klein considerava a palavra fase segundo ela existe, posições que não determinam que se alternam durante a vida. Além disso, para ela, essas posições sequer se sucedem, como defendeu Freud. Na teoria de Melanie Klein, já no primeiro ano de vida, a criança alterna em seu psiquismo as posições esquizoparanoide e depressiva. Para ela, essas posições não terminam em função de seu pretenso desenvolvimento psíquico. Sendo assim, esse comportamento de alternância se repetirá constantemente. De acordo com a teoria de Melanie Klein, kleiniana, a posição denominada esquizoparanoide engloba a ansiedade de natureza persecutória. Já a posição, ela denominou como depressiva a origem de todas as ansiedades advindas do estado depressivo. Dessa forma, todos os problemas emocionais são analisados a partir dessas duas vertentes ou posições. Para Klein, apenas o equilíbrio dessas duas posições
pode equacionar o psiquismo. Por meio desse equilíbrio, pode-se erradicar problemas como depressão, esquizofrenia e neuroses. As fantasias no conteúdo patológico e no trabalho analítico. Ademais, também ficou conhecido o estudo psicanalítico de Melanie Klein, desenvolvido a respeito do que ela denominou como fantasia. Para ela, as mentes consideradas como normais, assim como as mentes neuróticas, perversas ou psicóticas, possuem fantasias, e isso ocorre em todas as faixas etárias. Com relação à patologia, o que diferencia uma fantasia de uma mente normal é uma fantasia patológica, e o modo como ela é tratada. E isso inclui os processos mentais por meio dos quais as fantasias são trabalhadas e modificadas, assim como o grau de adaptação do indivíduo ao mundo real. O neurótico pode possuir uma censura menor ou não satisfatória quanto às suas fantasias. Ele é considerado diferente conforme mostra mais claramente o que encontra-se encoberto em sua mente normal. Melanie Klein também defende a importância do trabalho analítico. Para ela, esse trabalho é uma importante via de acesso à via fantasmagórica. Segundo Melanie Klein, a função da análise em crianças tem a mesma função que a análise em adultos, pelo fato principalmente de se embasar na análise da interpretação de fantasias inconscientes. Além disso, Klein é contra outras funções, como educação e fortalecimento, exposta por outros estudiosos da área. As fantasias nos conteúdos sexuais. Freud também abordou as questões das fantasias inconscientes como vinculadas aos conteúdos sexuais, desde quando incluiu seus estudos a respeito das fantasias. Ademais, também Melanie Klein trabalhou nessa questão em suas teorias, inclusive concordando com Freud em alguns pontos. Para ela, a vida também pode ser concebida como uma luta constante entre os instintos de vida e o de morte, luta que tem na sexualidade a base para desenvolver os instintos de vida e, por outro lado, para a ideia, a questão de fantasias do conteúdo sexual para ser comprovadas em um estágio posterior da vida. As fantasias continuam presentes na idade adulta, mesmo que ela se manifeste de forma menos clara do que na infância. As fantasias sexuais permanecem atuantes na psique do adulto, podendo ter efeitos conscientes ou causar distúrbios na vida sexual do indivíduo, dentre eles a frigidez e a impotência, por exemplo. Conclusão. Por fim, Melanie Klein faleceu em 1960, depois de muito ter contribuído para os estudos psicanalíticos, demais classificada como uma psicoterapeuta pós-freudiana. Melanie foi capaz de evidenciar questões acerca da mente infantil, mesmo Freud não dando tanta importância para essa questão. Então, eu falei um pouco da teoria de Melanie Klein, né? Que ela visava mais análise infantil. Ela dividiu em duas posições, posição síndrome paranoide, que é a ansiedade persecutória, e a posição depressiva, onde há uma maturidade mais do ego da criança, onde ela também vai ter mais ansiedade e mais anseios. Então, psicanálise e Melanie Klein.